reclusão é esse realmente em si próprio, e tudo as perturbações por que passa dentro dessa reclusão em si próprio. Exato. O facto de ter cometido crimes e ser recluso de um estabelecimento prisional é apenas mais uma, adicionar à primeira. Sim, não é? sim, exatamente. Mas ele fez um trabalho notável e ele começou-se a tornar realmente conhecido. Ou seja, chegou aos Estados Unidos, por exemplo, aos ouvidos do Joe Vitale, que eu ouvia falar no médico havaiano que curava através do Ho Oponopono. E o próprio Joe Vitale diz que ao princípio até descredibilizou, mas começou a ouvir aquilo repetidamente até ficar realmente curioso e conhecer o próprio Dr. Len. E depois o Dr. Len de facto explicou como é que ele fez, o que é que ele aplicou, que na realidade foi só o Ho Oponopono. Foi só o Ho Oponopono. A questão aqui é qual é a mágica que faz com que pessoas externas a nós se modifiquem através de afirmações que nós fazemos. Então o Dr. Len explicou que quando ele fazia o Ho Oponopono direcionado para o recluso, na realidade ele estava a curar essa parte em si mesmo, ou seja, no próprio médico, no próprio Dr. Len. Quando ele fazia o Ho Oponopono, quando ele lia a ficha clínica do recluso e apresentava agressividade, delírio, fosse o que fosse, ele tratava todos esses sintomas dentro do próprio médico. O que acontece é que, energeticamente, o Ho Oponopono procedeu a uma limpeza não só no próprio médico, como também no próprio recluso. E essa limpeza permite com que a nossa verdadeira essência, encoberta por uma mente confusa, por uma mente que esteja mais perturbada ou negativa, domada por pensamentos mais negativos, de medo, de ressentimento, etc. O Ho Oponopono vai fazer essa transmutação, essa limpeza dessas emoções e fazer com que o ser mais puro que existe dentro de nós, todos, seres humanos, com que ele transcenda e venha ao de cima, com que ele possa emergir, conduzir e guiar a nossa vida. Isto é maravilhoso porque realmente procede verdadeiros milagres. E há milhares e milhares de testemunhos de feitos enormes através do Ho Oponopono, quer em termos de saúde, quer em termos de bens materiais, porque há muitas pessoas que exploram isso, como por exemplo a Beth Russo, a Helena Orives, são algumas das pessoas das treinadoras mentais que eu tenho conhecimento que trabalham, o Joe Vitale também, que trabalham com o Ho Oponopono, que ajudam as pessoas a aplicar o Ho Oponopono nas suas vidas, e os testemunhos são assim uma coisa brutal. Eu própria tenho uma história também, sou mesmo testemunha disso também, eu pude testemunhar na minha vida e de facto é mágico. É mágico, é muito bonito. Só partilhas o que quiseres. Não, posso partilhar. Eu fiz um treinamento do qual tenho muito orgulho de ter feito com a Helena Orives, que esteve cá em Portugal. Para quem não conhece, ela é uma treinadora mental que eu admiro bastante. Neste momento ela está bastante destacada no Brasil, o livro dela neste momento é o número 1 no Brasil, e eu tive o privilégio e a honra de fazer um treinamento pessoalmente com ela. E uma das coisas que nós aprendemos é aplicar a técnica Hertz, que inclui o Ho Oponopono. E o que acontece é que eu tinha-me desfeito de um carro que de facto já não correspondia às minhas necessidades na altura, tinha-me desfeito desse carro, até mesmo também para praticar o desapego, etc. E porque também achei que de facto eu estava na altura de adquirir algo melhor. Mas o que é facto é que eu visitava muitos stands, eu estou aqui a pegar no exemplo do carro para vocês verem até onde é o alcance que isto pode ter. Felizmente não foi necessário aplicar nenhuma questão de saúde, mas há algo concreto e visível como um automóvel, por exemplo. E na altura eu, portanto, fiz o mapa dos sonhos, fiz várias técnicas conhecidas de quem pratica, por exemplo, PNL ou coaching, para atingir os nossos sonhos e objetivos. Eu apliquei tudo isso, afirmações positivas, visualizações, e eu visitava stands, eu procurei imensos carros e eu não conseguia encontrar o carro que era aquilo que seria o perfeito para mim. Eu fiz a técnica, aliás, deixem-me dizer que
ainda andei aí se calhar uns 4 ou 5 meses. E às vezes eu até ficava indignada. Bem, mas isto costuma ser mais rápido, o que é que se passa aqui? Bem, o que se passa é que, naturalmente, também comecei a criar alguma ansiedade. Criada também pela necessidade que o carro já me estava realmente a fazer falta, não é? Desculpa, estás-me a ver rir. Eu estava a dar uma vontade de rir, porque tu dizes que não encontraste o carro perfeito para ti. Eu não sei a história, mas passei essa fase, não é? E então dizer que não encontraste o carro perfeito, mas inclusivamente o Mercedes não foi um carro perfeito. Sim, não, essa foi uma história no Foi percurso bom, foi mas não fantástico. foi perfeito. Foi fantástico, porque de facto nós somos seres magnéticos e nós magnetizamos as pessoas, as circunstâncias, os bens materiais, as experiências de vida que temos. E esta questão do Mercedes foi muito interessante porque na altura, como eu estava sem carro e tinha que me deslocar, muitas vezes eu alugava automóveis. E então, na altura nem fazia questão de nenhum carro em particular, mas o que é certo é que eu ia lá, por exemplo, alugava um Smart e depois, quando chegava à companhia, isto aconteceu mais do que uma vez, o funcionário diz-me, olha, nós já não temos o carro que você pediu, vamos ter que lhe emprestar outro. Eu, tudo bem, não há problema. Bom, e quando fui dirigir-me ao carro que eles me estavam a emprestar, era tipo os topos de gama. Eram os topos de gama que eles me emprestavam. Depois, por acaso, foi uma experiência muito interessante porque deu para perceber aquilo que eu também estava, no fundo, a emanar. Entretanto, depois, simultaneamente, à medida que eu fui entrando em período, digamos, mais de stress em relação a esta situação, a ansiedade de, caramba, ok, tudo bem, eu posso alugar, isto até é divertido, mas já chega, eu agora quero o meu, eu preciso do meu. Eu preciso do meu automóvel. E foi curioso que, à medida que eu fui entrando em stress, também os carros que me iam chegando depois já foram diminuindo de escalão, digamos assim. Pronto. E então eu percebi, ok, calma, isto é um sinal também claro de que a minha energia interna também, a vibração também pode estar aqui a descer um bocadinho. E foi então que eu fiz a técnica UPS da Helena Orives, de facto é maravilhosa, engloba várias técnicas em si, como técnicas de EFT, afirmações de Louise Hay e o Ho'oponopono. E eu fiz a técnica e em 2 dias eu tinha o carro comprado, pronto. Em 2 dias eu tive o carro. Quanto tempo eu fiz a técnica? Não foi preciso muito, ou seja, eu fiz 2 dias a técnica e passado 2 dias eu tinha o carro, curiosamente, exatamente com as características que eu tinha escritas no papel onde eu tinha feito o pedido. Curioso. Curioso. É que nós às vezes as pessoas são capazes de estar a ouvir lá em casa e são capazes de dizer, como é que isso é possível? Não, mas é que é possível, está provado. E quando nós nos propomos a fazer as técnicas e a dedicarmos-nos de corpo e alma, acreditando, tendo fé, e estamos de corpo e alma no processo, o processo acontece, o processo flui. Mas muitas vezes sem nós percebemos muito bem como. Repara, 2 dias, não é? Exatamente. A questão é que há muitas pessoas que são céticas em relação a isto, porque a primeira coisa que dizem é, não, isso é impossível porque isso é um disparate, as coisas não podem ser assim tão fáceis porque, primeiro, o dinheiro custa a ganhar, segundo, porque as coisas não, como é que as coisas vêm assim tão facilmente para nós? Bom, lá está, o facto delas não acreditarem, esta descrença, à facilidade com que nós podemos ter para atrair e magnetizar as coisas, para criar as coisas, para criar experiências agradáveis na nossa vida. O facto de nós não acreditarmos nisso afasta precisamente que isso aconteça. Quanto mais, aliás, Joseph Murphy diz isto claramente, a lei da vida é a lei da crença. Portanto, tão simples quanto isto. A vida só está a validar aquilo que as pessoas acreditam ou não acreditam. Se eu não acredito que as coisas não podem ser assim tão fáceis, logicamente que as coisas vão se tornar mais difíceis. Excelente, a vida só vai validar aquilo que eu acredito. Mas, se eu, com todas as minhas forças, percebo que as coisas até podem ser fáceis, simples, prazerosas, que podem chegar com harmonia. Louise Hay também nos ensinava isto, através das afirmações dela. Há pessoas extraordinárias que conseguiram atingir este equilíbrio mental e estas crenças maravilhosas que desbloqueiam, que limpam o nosso passado, que limpam as memórias, as crenças negativas e que fazem a construção de crenças mais positivas, crenças essas que vão preparar o terreno para
ter a vida que nós realmente merecemos. É curioso aquilo que tu estás a dizer. Nós somos um bichinho, alguns são grandes, não é? Mas pronto, somos um bichinho que nos escapamos em rótulos e em falsas máscaras. Sim. Porque há uma pessoa que pensa, tal e qual como tu disseste, uma pessoa que pensa que o dinheiro custa a ganhar e eu não tenho, e como é que é e tal, tal. Uma pessoa dessas vai-te dizer assim, mas eu tenho de ser realista. Exato, sim, sim. E por trás deste eu tenho de ser realista está uma concentração de pensamento na escassez. Porque pensar na escassez ou concentrar-se na escassez não é só o concentrar-se no que não tem. Exatamente. É também naquilo que não consegue. E eu às vezes eu defendo, já há muito tempo que eu defendo uma coisa, que é as pessoas, a sociedade educa-nos mal. Uhum. Em muitas coisas, nomeadamente uma das coisas em que ela nos educa mal, a dizer, incutindo nas crianças desde bem pequeninas que não podem ser egoístas. Exato, exatamente. E a língua portuguesa é tão fantástica quanto isto. Eu sou apaixonado pela língua portuguesa sem acordo. Sem acordo ortográfico, eu sou absolutamente contra. Okay? Mas sou verdadeiramente apaixonado pela nossa língua. E a nossa língua é tão rica que tem dois termos. O egoísta e o egocêntrico. Sim. O que é mau é ser egocêntrico, é aquilo que eu costumo dizer, que é aquele que põe cola o nariz ou o umbigo e ainda põe umas pausazinhas que é para não ver mais nada. Agora, ser egoísta é o quê? Pensar em mim primeiro, pensar no meu bem-estar, pensar em criar todas as condições para eu estar bem e depois, então sim, ajudar os outros. Então aqui temos dois fatores preponderantes, na minha opinião, que é, por um lado, se eu não pensar que eu sou merecedor do melhor, quem será para além de mim? Exato. Então, quer dizer, se eu não pensar que realmente... Que grande arrepio. Estas coisas, não é? Os sinais. Se eu não pensar que realmente eu sou um ser divino e que, por tudo aquilo que eu faço, porque também sei analisar o meu comportamento, mereço de facto sim que as coisas fluam, corram pelo melhor e sou merecedor do melhor, e que só tendo o melhor então eu posso ajudar os outros a também chegarem lá e a também terem o melhor, não vou acreditar nunca que alguém para além de mim, porque ainda gosto de mim, que alguém para além de mim, se eu não posso, os outros também não podem. Não é? Isso é um facto importante. E o outro fator é, de facto, se eu não estiver bem, como é que posso ajudar os outros? Se eu não for egoísta e pensar em reunir as minhas condições, como é que depois posso ajudar os outros ou posso levar alguém a sentir-se um pouco melhor? Precisamente, porque uma coisa é nós nos colocarmos em primeiro lugar, nós nos priorizarmos. Outra coisa é nos colocarmos superiores a tudo o resto, ou a alguém, ou a mais do que alguém. Não, é apenas uma escolha. É uma questão de posição na fila e não de lugar no degrau. Sim, exato. E não há nada de errado com isto, mas de facto acho que desde pequeninos que nos passam muito essa ideia de que é uma coisa feia, de que é má, temos que ceder para o outro, deixar o outro passar primeiro. Não tem mal nenhum nisto, porém também tem as suas consequências. Exatamente, porque também nos incute alguns dogmas que depois nos vão destruindo a normal fluidez da nossa vida, não é? Inclusivamente aqui dizer, e tu és mãe de uma menina linda, não é? Inclusivamente dos pais em relação aos filhos. Exatamente. Porque se tu estiveres doente, se tu não zelares pelo teu bem-estar, pelas condições todas que te envolvem a tua vida e a vida do teu marido, ela é pequenina, ela não é autónoma. Portanto, ela tem de ter os pais bem para garantirem que a vida dela também corre com fluidez. Então, os pais têm de pensar neles primeiro e depois nela. Exatamente. Muitas vezes, muitos pais deixam-se secar completamente, doando na totalidade tudo para os seus filhos. Mais uma vez, não é que esteja nem certo nem errado, tem as suas consequências a curto e a longo prazo.
Sim, às vezes. Há pessoas que dizem, eu por mim, eu pelos meus filhos dou a vida. E eu às vezes penso assim, e depois quem cuida dela? Exato, por exemplo, sim. E de facto há uma ordem divina para as coisas, mas esta questão de nós pensarmos primeiro em nós é uma questão de amor próprio. É uma questão de amor próprio que nós, ao trabalharmos, ao desenvolvermos em nós, estamos a dar esse exemplo aos nossos filhos e estamos a passar um valor maior, que é o valor do amor próprio. Que não tem nada a ver com o querer bem aos outros. Isso fica muito impune. Que seja muito claro, não tem nada a ver com o querer de facto e de coração muito bem aos outros. Sim. Não é? Sim. Aliás, eu de certa forma, acho que até quando nós estamos a cuidar de nós, eu quando cuido de mim, a percepção que eu tenho é que, ao fim e ao cabo, até estou a fazer um bem maior também ao próprio planeta. Eu costumo dizer que, pronto, sou menos uma para que Deus tenha que estar a preocupar. Menos uma dor de cabeça para Ele. Costumo brincar com esta expressão. Mas é um facto que eu acredito que a energia do planeta, se cada um de nós fizer o nosso papel cuidando de nós, estando atentos aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas atitudes, acredito que nós estamos a contribuir para que a vibração do planeta fique cada vez mais elevada. Entretanto, aqui também é muito importante nós definirmos, nós realçarmos que, e eu alertava até para quem lá está em casa, alertava para uma coisa, era importante que as pessoas, particularmente quem consegue ter acesso a redes sociais, que em vez daquelas publicações do como é que está a minha vida e do que é que eu comi hoje, vissem algumas publicações que neste momento estão a começar a surgir com razoável frequência. Eu publiquei, por exemplo, no meu perfil hoje, já falámos sobre isso, um estudo que vai ser feito nos próximos 4 anos, em conjunção com o IPO do Porto e o Instituto de Engenharia do Porto, onde se pretende provar o efeito benéfico da meditação em doentes, e meditação regular com 2, 3, 4 anos, em doentes oncológicos. Isto é fundamental e é muito importante. E eu aqui só pergunto uma coisa, e ainda ontem foram as eleições europeias, cada um fez o que entendeu e o que pôde, mas eu pergunto uma coisa. A União Europeia movimenta milhões, ok? Mas não me parece que, em abono da verdade, possamos dizer que é um esbanjador de determinadas verbas. E a União Europeia vai investir neste projeto que, salvo erro, se chama MindGap, vai investir 4,4 milhões de euros nos próximos 4 anos. Uau. Eu acho que isto dá muito que pensar. 4 ainda por cima. 4,4 que é 4 anos. Exatamente. 4 em 4 anos. Portanto, acho que as pessoas têm que começar a pensar nisto e têm que pensar. E está provado cientificamente que nós somos energia. Que os nossos pensamentos são energia. E que sendo os nossos pensamentos energia, quando os traduzimos por palavras, potenciamos essa energia e a força desses pensamentos. Tudo o que está à nossa volta é energia. Nós só estamos a chegar lá à casa porque há energia. Exatamente. Não é? Há ondas energéticas. E acho que é importante as pessoas começarem a pensar nisto e a mudarem um bocadinho. Não se muda de um dia para o outro. Vão continuar a existir céticos, mas quanto mais pessoas nós consigamos alertar e demover, não é? Melhor. Não é? Márcia, vamos para um momento musical e regressamos já para falar do Ho Oponopono.